Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães. Agora sim, boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos. A nossa expectativa hoje era falar sobre o resultado da eleição e não sobre um levante começando no país, né, a partir dos caminhoneiros. Vamos lá, né? Eu acho que a gente tem que começar por isso. Não, também acho. E a gente vem alertando aqui desde o início do ponto final que a mobilização ela é crescente. E é isso que eu estava tentando ter a confirmação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, mas ele não conseguiu trazer isso com clareza. Nós eliminamos 40 pontos, mas surgiram outros. Então, assim, a gente tem, ele falou em 200 pontos pelo país de interdição. São quase 20 estados com paralisação. A gente vê, apesar apesar da orientação, pelo menos oficial, que foi divulgada da Polícia Rodoviária Federal, apesar do líder, aí um dos líderes dos caminhoneiros, divulgar um vídeo dizendo que não era para fazer isso, a gente vê o contrário, a gente vê um número maior de paralisações, ou pelo menos de interdições. Então vamos lá, Bocardi, o que está acontecendo é um movimento coordenado, então não é verdade isso que o inspetor disse, de que a coisa vai surgindo pontos aqui e ali. Isso é um movimento coordenado que foi programado bem antes do segundo turno, já era de conhecimento da inteligência do governo e da inteligência da Polícia Rodoviária Federal, e a despeito disso não foi feita a convocação extraordinária para reforço dos agentes. Então esse é o ponto que ele não conseguiu responder, sobre o qual ele tergiversou. No começo estava tergiversando num tom de quem não está nem aí, depois pareceu querer mostrar diligência, mas o que acontece é que isso já está no radar da PRF, pelo menos desde o dia 24 de outubro. Agentes da PRF com os quais eu conversei notam a diferença entre o que ocorreu em relação aos caminhoneiros e o que ocorreu naquela paralisação de ontem, naquelas blitz de ontem, sendo que ele diz que não houve descumprimento de decisão judicial, mas sim houve. O ministro Alexandre de Moraes só aqueceu e não fez nada mais radical para não comprometer a realização do pleito e a continuidade da eleição. Mas ele sabe que houve um descumprimento de ordem judicial. Então vamos lá, ontem houve planejamento prévio, ofícios, circulares, convocação de pessoal de emergência, pagamento de indenização por convocação extraordinária, e hoje não. Chama indenização de folga remunerada, que foi paga ontem e hoje não foi paga. E por quê? Porque eles não sabiam? Não, sabiam. E todos os vídeos que circulam nas redes sociais mostram os agentes da PRF numa postura absolutamente tranquila e ali omissa, reativa, e não se esforçando nem para negociar a reabertura das estradas e a retirada dos caminhoneiros. Os vídeos que estão circulando mostram que o objetivo desse movimento, além de parar a produção, parar as estradas, é chegar a Brasília e sitiar a esplanada dos ministérios e colocar caminhões em frente aos quartéis. Tem vídeos circulando falando de se aproveitar o feriado, que acontece na quarta-feira, para colocar caminhões obstruindo as entradas dos quartéis. E aí as convocatórias dizem o seguinte: nós vamos fazer o que tem de ser feito, os militares não podem falar em intervenção militar, mas nós podemos falar em, atenção, resistência civil. É disso que se trata. Então é um movimento totalmente ligado ao resultado das eleições. Até agora nenhum ministro do Palácio do Planalto falou nada a respeito, o ministro da Defesa não falou nada a respeito, o ministro da Justiça, que se deslocou até Juiz de Fora e iria até a casa do Roberto Jefferson, mas parou pelo meio do caminho, não falou nada a respeito de um movimento que está sitiando várias estradas brasileiras e ameaçando parar a esplanada dos ministérios e acampar em frente a quartéis. Então, a gente tem de ficar atento a essa escalada. O Bocardi tem razão, o movimento não está sendo dissipado, ele está num crescente, ele está numa escalada sob silêncio do Executivo Federal, silêncio do ministro da Justiça.
E não só, e dos governadores que apoiaram Bolsonaro, e muitos foram reeleitos com o voto bolsonarista em vários desses estados onde há manifestação também, né? Ninguém se manifestou até agora, silêncio absoluto, não só do presidente, dos ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim, ninguém tratou desse assunto. Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, veio a público para reconhecer a derrota, a vitória de Lula, enfim, falar nessa transição democrática, mas e aí? Né? Nenhuma palavra sobre essa reação que paralisa o país? E em 2018, a gente sabe como começou o movimento dos caminhoneiros, com um apoio explícito do então deputado Jair Bolsonaro, de um dos seus principais ideólogos, que é o Felipe Martins, que está hoje no Palácio do Planalto. Hoje, os textos dele incentivando os caminhoneiros voltaram a circular, colocando aquilo como um movimento cívico, etc. Então, isso está em linha com o que aconteceu nos Estados Unidos, em que essa tal resistência civil e essa palavrinha-chave circulou após a derrota de Donald Trump. Não à toa, hoje o Steve Bannon, que é o principal ideólogo do trumpismo, disse que as eleições no Brasil não foram limpas e que não deveriam ser reconhecidas. Até agora, o presidente da República está num silêncio inimaginável para um chefe de Estado que perdeu uma eleição. O primeiro presidente brasileiro a disputar uma reeleição que é derrotado nessa disputa e não falou uma palavra, passou o dia inteiro sumido, não falou no cercadinho, não falou com a imprensa, não falou nas redes sociais, onde ele é super profícuo, e esse silêncio, neste momento, incita essa resistência por parte dos caminhoneiros que está crescendo. É isso, foi o que a gente tentou colocar. A comparação com ontem ela é muito nítida. Não adianta dizer que a Polícia Federal está fazendo tudo o que pode, sendo que é um cenário muito diferente daquele de ontem. E outra, é fácil, né, dizer, hoje a gente não tem efetivo, a ordem nossa é para desobstruir todas as estradas, mas a gente não tem efetivo suficiente. E o pouco que a gente tem, a gente vê o pessoal, as imagens não são nem os vídeos, as imagens ao vivo mostram isso. São os carros da Polícia Rodoviária Federal com os agentes ali na porta do carro, assistindo a paralisação, uma paralisação que só cresce. Esse é o ponto. O discurso colocado é um, mas a realidade é outra. A busca de força. Cadê? Apareceu agora na Marginal Pinheiros, aqui na Marginal Tietê, em São Paulo, que tem a interdição, tem a Polícia Militar de São Paulo ali ajudando. Mas as vias continuam interditadas. E se vocês lembrarem, ontem o diretor da PRF, Silvinei Vasquez, fez uma declaração de pedido de voto no presidente enquanto ocorriam aquelas blitz, aquelas operações que já tinham sido proibidas por ordem expressa do ministro Alexandre de Moraes. E as estradas só começaram a ser liberadas dessas operações quase às 3 da tarde, sendo que a votação ia até às 5 da tarde. Falando do silêncio, vai. Você tem algo a complementar sobre isso? Importante, silêncio presidencial. Bocardi. Porque ele nem cumprimentou o ex-presidente Lula em ligação para ele, nem se manifestou aos seus próprios eleitores, também não reconheceu o resultado em nenhuma nota pública, como ele disse que faria. Aliás, no final do debate da Globo, ele disse explicitamente a Renata Lopretti que aceitaria o resultado das eleições qualquer que fosse ele. Os apagadores de incêndio de sempre estão tentando convencê-lo a soltar uma nota, mas ele quer soltar uma nota falando ali contra o TSE, falando contra as urnas, falando que foi vítima do sistema, etc, etc, e se recusa terminantemente a ligar para o ex-presidente Lula. Vocês vejam como o bolsonarismo é um movimento reacionário e um movimento que causa tumulto na sociedade. Dia seguinte da eleição, a gente não está falando de quem ganhou, a gente está falando dos tumultos causados pelos apoiadores de quem perdeu. Isso é o retrato do caos que a gente vive hoje na sociedade brasileira, do caos que a gente vive na política brasileira, uma política propositalmente anti-establishment, feita para radicalizar a sociedade, radicalizar grupos de pressão, como são os caminhoneiros. Vera, vamos aproveitar esses minutinhos aqui que restam para falar um pouco sobre os números da eleição de ontem? Números muito interessantes, Carol, porque está muito se falando da vitória do Lula no Nordeste, é verdade, a Bahia acabou sendo um enclave muito importante para o ex-presidente Lula e foi um fator aí de vitória dele, mas é interessante que
A escalada que o Bolsonaro teve, ele teve um avanço muito grande de votação, ele ganhou 7 milhões de votos entre um turno e outro, enquanto o ex-presidente Lula ganhou pouco mais de 3 milhões em relação ao que tinha tido no primeiro turno. Essa escalada não foi maior e não foi suficiente para fazer o Bolsonaro vencer a eleição, porque as regiões nas quais ele ganhou e já havia ganhado em 2018 tiveram um percentual menor de votos nele do que em 18. Então, no Sudeste, que em 18 ele teve 65% dos votos válidos, ele teve só 54% nessa eleição. E no Sul, ele tinha tido 68% dos válidos, teve 61% nessa eleição. No Centro-Oeste, ele tinha tido 66% e teve 60%. Então, o que aconteceu foi que um percentual menor de eleitores nestes locais em que o Bolsonaro venceu chancelaram o governo dele. Isso mostra que o antipetismo é uma força na sociedade, mas o antibolsonarismo foi o que freou a chance de vitória do presidente, porque ele teve menos adesão nos locais onde ele venceu, e isso foi muito importante no Sudeste, muito importante em São Paulo, do que ele tinha tido em 18. Se ele tivesse repetido o percentual de votação dele em São Paulo, por exemplo, Bolsonaro estaria reeleito hoje. Então, aquilo que a gente falava sobre a rejeição se comprova muito nesses números e foi o que garantiu a vitória apertada, muito difícil, que vai fazer com que ele tenha de lutar pela governabilidade do ex-presidente Lula. Mas aí eu acho que a partir de amanhã a gente pode falar melhor do day after, que esses arruaceiros montados em caminhões nos impediram de falar. E um pouquinho de transição? Ainda temos uns minutinhos, é isso? Sim. Temos. Não tem transição ainda organizada, Bocardi e Carol, que também é algo lamentável. Em 2002, quando o PSDB perdeu e o PT ganhou, o Fernando Henrique nomeou uma comissão de transição ali com pessoas designadas oficialmente. Foi cedido um espaço para a equipe do então ainda não ex-presidente Lula, equipe do Lula, ocupar no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, e que depois virou o QG de todas as transições seguintes, mesmo aquelas em que não havia uma necessidade grande de transição, porque, por exemplo, o Lula fez uma transição para Dilma, que eram no mesmo partido, mas ainda assim sempre houve um processo institucionalizado de transição. Foi assim também que o Temer entregou o posto para o próprio Bolsonaro, fez uma comissão de transição, fez todo um esquema institucionalizado e agora o que se tem é um silêncio quanto a isso e o que se tinha até ontem era uma determinação dos ministérios para que não tocassem nada, porque era um assunto tabu falar na possibilidade de derrota de Bolsonaro. Então, mais um capítulo em que a institucionalidade é solapada e vai precisar, talvez, da intervenção do Tribunal de Contas da União para intermediar uma transição e permitir que ela seja possível. Isso é muito lamentável e isso tira de quem vai entrar informações que são necessárias para saber o que tem no orçamento, para saber o que tem nos programas, o que está com verba definida, o que não está. É muito, muito grave, mas também é um sinal desses tempos distópicos que a gente vive. O Vera Bocardi, deixa eu trazer aqui uma informação que o Globo publicou agora. Parece que o único que entrou em contato, o único integrante do governo que entrou em contato até agora com o governo eleito foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que é meio alijado dos processos, né? Enfim, não sei se até que ponto poderia ajudar na transição, mas segundo o Globo ele enviou uma mensagem de texto para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin hoje e se colocando à disposição para contribuir com o processo de transição em tudo que envolva as questões da vice-presidência. Também avisou que o Palácio do Jaburu está aberto para que o Alckmin e a dona Lu Alckmin conheçam o espaço. Segundo a matéria do Globo, o Alckmin ainda não respondeu. O silêncio que acaba gerando não só o fato de fica quieto e pronto e vida que segue, não, né? Isso gera uma desconfiança, uma desordem democrática, inclusive, porque você começa a pôr em risco várias questões. As pessoas já começam a falar, não, é que aí se associa paralisação de caminhoneiro, aí vem um áudio de outro lá dizendo que, isso aí, não, calma, não reconhecemos ainda, tal, fica nesse suspense, quer dizer, queira ou não, o silêncio, ele também... apesar de não ser obrigatório o reconhecimento de derrota, ele gera uma desconfiança, uma instabilidade democrática.
É isso, e é proposital, é um silêncio proposital, não é que o presidente esteja chateado e pensando no que fazer. Tudo isso é coreografado. Temos a música hoje? Temos, era uma música de alto astral, mas o dia começou ali com as A pessoas. gente tenta, né? Não A fica música assim. que eu trouxe era um alto astral para as pessoas se reconciliarem, todo mundo reconhecer o resultado, voltar a ter harmonia nas famílias. Vamos então com esse espírito, pessoal. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes Vamos lá, todo mundo tem a sua hora. Vamos cultivar a semente do amor. Vera Magalhães, viva voz, boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Um abração. Tchau. Beijo, Vera. Estamos em alerta, estamos em alerta. Fica bem, já vivemos momentos piores, vamos nessa.